Fala pessoal, tudo bem? Vocês que acompanham sempre o podcast aqui do Treinamento Futebol, vocês viram que na semana passada a gente fez uma publicação fantástica com a história e a trajetória do preparador físico, o antigo preparador físico Fábio Lefundes, que hoje é auxiliar técnico, né? E o que eu quero fazer no podcast de hoje? Eu quero fazer um resumo de tudo que eu aprendi, com essa entrevista. A entrevista, ela ficou gigante, né? Ela ficou com quase 2 horas de duração, exatamente porque a gente está falando e desenvolvendo uma trajetória de mais de 25 anos de profissão, né? Eu tentei fazer um checklist, eu tentei fazer um apanhado completo, né? Exatamente para tentar entender a mente do professor Fábio Lefundes e também o que aconteceu e o que o fez chegar até hoje, né? O porquê que ele teve tanto sucesso. Por isso que demora um pouco mais, por isso que requer um pouco mais de tempo. Então, ficou muito comprida e ficou muito grande, mas eu tenho certeza que quem teve a oportunidade de escutar absorveu muitos conhecimentos e aprendeu muito com a trajetória do professor Fábio Lefundes. E o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer um resumo exatamente de tudo que eu aprendi com a trajetória e com a carreira magnífica do professor Fábio Lefundes. Perfeito? Fica comigo nesse podcast e vamos aprender um pouco mais, vamos absorver um pouco mais sobre essa trajetória importante de um grande amigo e de um profissional de extremo sucesso no futebol mundial. Vamos lá? Segue comigo. Primeiro ponto bem legal, né, que a gente consegue resumir aqui é o gostar de futebol, né? Quem acompanhou a entrevista viu que ele comentou que sempre gostou de futebol, que sempre participou de atividades relacionadas ao futebol, que sempre ia ao estádio de futebol com o tio dele, que era flamenguista. Então, o gostar de futebol, eu acredito que seja um ponto muito importante para conseguir ter sucesso e trabalhar no esporte que a gente mais ama, né? Muitas pessoas, antigamente principalmente, elas falavam que as pessoas que teriam ou têm sucesso no futebol necessariamente tinham que jogar futebol profissionalmente, ter sido ex-atletas e ter participado de competições e registro profissional como atleta. Eu discordo completamente disso. Para que tu consiga trabalhar no futebol, tu não precisa ter sido atleta de futebol. E simplesmente ser apaixonado por futebol e gostar do esporte e praticar de alguma forma, né? Quando criança, quando adolescente. E aí sim, a partir disso, desenvolver, estudando cada vez mais, se capacitando cada vez mais, mas não necessariamente ter sido atleta de futebol. O professor Fábio Lefundes não foi atleta de futebol, mas sim, ele despertou um desejo dele na infância, sempre gostou de futebol, sempre jogou futebol, sempre acompanhou futebol, e esse é um ponto muito importante. Anota aí. Outro ponto bem legal e bem importante que o professor Fábio destacou é o carinho que ele tem pela Universidade de Castelo Branco, onde ele formou, né? Vários outros profissionais tiveram essa mesma oportunidade de cursar educação física nessa faculdade, e o que é bem interessante, gente, todos nós profissionais de educação física, a gente é oriundo, né, de alguma universidade, teve oportunidade de estudar em universidades diferentes, certo? E o carinho sobre a universidade é de suma importância. Eu não sei aonde que tu está estudando, eu não sei aonde que tu estudou, eu não sei aonde que tu te graduou, né? Mas é importante demais que tu tenha um carinho sobre a universidade, porque foi ela, exatamente ela, que te oportunizou a obter todo o conhecimento que tu tens hoje, ou que tu vai ter, ou que tu está tendo, né? Nesta universidade aonde tu te encontra. Então, assim, ó, presta atenção demais nos detalhes e aproveita muito aonde tu tá. Aproveita muito onde tu está, principalmente se tu for estudante. Porque dentro dessa universidade vai surgir várias oportunidades que tu vai utilizar de alguma forma como um trampolim para a tua carreira. Então, se tu ainda está estudando,
pega esse insight e absorve, traz bem para a tua vida, né? Porque é importante demais tu ter um carinho sobre a tua universidade que tu está estudando, porque é exatamente ela que está te oportunizando a te dar um máximo de conhecimento para que tu consiga trazer para a tua vida e para a tua carreira, certo? Insight muito importante, cara. Ponto muito importante, tenha carinho e gratidão pela universidade, aonde tu estudou ou aonde tu está estudando. Nela vai surgir várias oportunidades para que tu consiga te impulsionar. Anota isso daí também. Algo bem interessante também aconteceu quando o professor estava fazendo universidade, ele já sabia que queria trabalhar com futebol. Simples assim. E ele prestava muito monitoria e estava sempre disposto a aprender, né? Com os profissionais, com absorver tudo que a faculdade podia dar para ele, né? Então, ele teve contato na universidade com um professor que já era preparador físico. E quando ele teve contato com esse professor, despertou um desejo muito grande nele em ser o que aquele professor era, em fazer o que aquele professor era, certo? Então são as oportunidades enrustidas que eu digo para vocês que a universidade te possibilita, né? Ele teve o contato com o professor, ele gostou da forma que o professor conduzia as aulas, ele gostou do histórico do professor e ele despertou um desejo maior ainda. Então agora eu quero ser o que esse cara faz, o que esse professor faz. Eu gosto da maneira que ele conduz as aulas. Eu gosto da carreira dele. Então a universidade possibilitou não só o conhecimento, mas também essas possibilidades enrustidas que o aluno, né, que o aluno tem que perceber e agarrar, né, cara? E agarrar para colocar em prática o mais rápido possível. Então despertou um desejo. Cara, muito legal esse insight. Anota também isso. Tu está estudando hoje, presta atenção em tudo que está acontecendo. Presta atenção em tudo que está acontecendo, que eu tenho certeza que hoje talvez tu não perceba tão forte esses tipos de acontecimentos. Mas quando tu retroceder um pouco a tua fita, tu vai ver, cara, aquele momento foi crucial para que eu me tornasse o profissional que eu sou hoje e assim sucessivamente. Presta bem atenção no que está acontecendo hoje na tua universidade, que tu vai conseguir tirar grandes ensinamentos para o teu futuro profissional. E dentro dessas monitorias, dentro desses estudos, ele teve a primeira oportunidade de ter contato com o futebol, tá? E o contato não foi nem direto para ele, né? O convite foi para um amigo dele, só que como ele era muito CDF e estudava demais, isso é importante, eu sempre grifo para vocês, grifo para todo mundo que trabalha com futebol já, ou estuda e quer trabalhar com futebol, é isso, cara, estuda pra caramba de verdade, porque quanto mais conhecimento tu tiver, as oportunidades vão aparecer. E a oportunidade apareceu para ele em forma bem pequena, né? De forma bem pequena, porque não foi diretamente para ele, foi para um colega, certo? E o colega disse assim: pô, Fábio, eu tive um convite para iniciar alguns estágios num clube chamado Pavunense, se eu não me engano, é um clube bem pequeno do Rio de Janeiro, e eu gostaria que tu fosse comigo. Então, olha só, entrega a faculdade, absorve bastante conhecimento, se disponibiliza para fazer estágios de graça, monitoria, e as oportunidades vão aparecendo. Eu não sei nem se o amigo dele deu continuidade ao futebol, certo? Não sei se trabalha com futebol agora, mas eu tenho certeza que por mais que o Fábio não tivesse o convite diretamente, ele aproveitou as oportunidades. Ele aproveitou a oportunidade e lapidou cada vez mais a sua carreira. Mas o início parece simples, né? Muitas pessoas não percebem que essas ações, que essas coisas acontecem diariamente e a gente descarta, né? Tu imagina se ele falasse assim: não, o convite foi para ti, vai lá, faz o teu trabalho, e eu vou esperar vir um convite para mim diretamente. Não, ele aproveitou, cara. Ele aproveitou a oportunidade, ele foi e ele fez, e ele fez acontecer. E é isso que é legal. É isso que fica de aprendizado para todos nós. Não importa o que aconteça, esteja atento e faz acontecer. Faz acontecer que uma hora de algo pequeno a gente consegue transformar de uma grande coisa, né? E foi exatamente o que o professor Fábio fez a carreira dele. E dentro dessas oportunidades enrustidas que muitas pessoas às vezes não conseguem perceber,
né, e que passa despercebido, ele aproveitou, ele foi fazer um estágio na Pavunense sub-17, sub-20, certo? Simplesmente de graça, ele estava, e 2, 3 semanas depois, ele na universidade dele, ele viu que o professor dele de futebol estava conversando com uma pessoa. E essa pessoa era nada mais nada menos que um técnico de futebol de um clube do Rio de Janeiro, um clube até renomado, chamado Bangu. E esse treinador, o técnico de futebol, disse que estava precisando de um estagiário. Olha só como as coisas acontecem. E o professor dele chamou o Fábio, falou: Fábio, vem cá. E apresentou ele para o treinador. Esse é o melhor aluno que eu tenho. Olha a importância de ser aluno dedicado, de ser bem quisto pelas pessoas, de estudar, de buscar conhecimento. E a partir disso, o treinador disse assim: ó, eu estou precisando de um estagiário. Então, olha só, ele não estava no futebol, ele só estava estudando, depois ele entrou no futebol, certo? Através de um clube bem pequeno, sub-17, sub-20 como estagiário, e pouco tempo depois, por ele ter aproveitado essa oportunidade e ter sido um bom aluno até então, ele teve a oportunidade de estagiar no Bangu, cara. No Bangu, como preparador físico, já por mais que estivesse estudando tudo, mas ele já teve a oportunidade de vivenciar. Então, gente, presta atenção nas oportunidades pequenas. Elas são grandiosas se a gente souber aproveitar. Certo? Elas aparecem em todo momento na nossa frente. A gente só precisa aproveitar como o professor Fábio fez. E uma coisa que me chama bem a atenção, né? O professor Fábio já trabalhava antes, em outro emprego, trabalhava no banco, porque quem escutou o podcast viu que ele queria ser militar, tudo, né? No primeiro momento, porque tinha alguns parentes deles que tinham dado seguimento à vida militar, e ele também queria, só que não conseguiu por algum motivo, e que bom, né? Até falei no podcast, foi bom, o futebol agradece. E ele trabalhava no banco. E esse dinheiro que ele juntou no banco foi o que conseguiu sustentar ele quando ele fez estágio não remunerado no Bangu durante o ano todo. Então, assim, ele investiu nele próprio, né? Ele investiu na própria carreira. Muitas vezes as pessoas elas falam: não, eu só vou se eu ganhar tanto, eu só vou se eu receber tanto, eu não vou por essa miséria. Gente, oportunidade a gente tem que abraçar. E quando a gente tem certeza que algo vai acontecer, a gente, ao invés de receber, a gente tem que pagar. Muitas vezes acontece com muitas pessoas. Comigo aconteceu diversas vezes. E acontece ainda, né? Acontece ainda. Nos clubes onde eu trabalho, se não tem alguma coisa, eu compro. Simplesmente assim, se o clube não vai comprar ou não tem condições de comprar, ou vai demorar um pouco mais, eu compro, porque é importante. Então, aprendam com isso, né? Aprendam com isso. Ele tinha o dinheiro dele e ele investiu nele próprio. Ele viu que ele tinha possibilidade de ser preparador físico e de desenvolver cada vez mais a profissão dele, né? Então ele investiu exatamente todo o dinheiro que ele tinha conquistado através de um outro emprego, de um tempo suado que ele teve, e investiu na carreira dele. Esse é um aprendizado fantástico, fenomenal, que é importante todas as pessoas aprender, principalmente quem quer trabalhar com futebol. Óbvio que se vocês estão escutando esse podcast, vocês querem trabalhar com futebol ou trabalhem com futebol. Invistam em vocês e tenham certeza que as coisas vão acontecer. Depois ele deu seguimento na carreira dele com vários clubes no estado do Rio de Janeiro. E algo muito interessante, principalmente se tu quer crescer na carreira como preparador físico, como treinador, alguma coisa assim, relacionada ao futebol, alguma função relacionada ao futebol, tu não pode ir 100% pelas outras pessoas. Olha só, ele trabalhou com vários treinadores, ele trabalhou com vários clubes do Rio de Janeiro, e esses treinadores tiveram a oportunidade de sair do país, expandir um pouco mais, crescer um pouco mais. E esses treinadores não queriam sair do país. E ele queria algo mais, ele queria crescer. Até que um dia ele decidiu que ele ia aceitar, mesmo sem os treinadores. Foi aonde ele teve a primeira oportunidade de ir para fora do Brasil, mostrar o seu trabalho. Se eu não me engano, foi Catar. E aí é que é legal, aí é que é importante, porque tu expande cada vez mais os teus horizontes. O Fábio era conhecido ali no Reduto do Rio de Janeiro. Pô, falava no Fábio Lefuntes, todo mundo conhecia. Mas e no Rio Grande do Sul? E em São Paulo? E em Minas Gerais? E no mundo? Não conhecia o Fábio. E como que vão conhecer? E como que vai ter a oportunidade de conhecer? Saindo
saindo, mostrando o trabalho para outras pessoas, tendo contato com outras pessoas, expandindo cada vez mais o seu leque de relacionamento, que é o network, né? Então, olha só, Rio de Janeiro já conhecia o Fábio e depois o mundo começou a conhecer o Fábio porque ele buscou. Então, assim, se tu tá na tua cidade, vai para outro estado. Se tu tem a oportunidade de ir para outro estado, vai. Se tu tem a oportunidade de ir para outro clube em outra cidade, vai. Porque lá tu vai conhecer pessoas que talvez tu vai começar a ter um relacionamento e uma conexão diferente das que tu tem. Einstein já dizia, se tu quer resultado diferente, não continue fazendo as mesmas coisas que tu estás fazendo. Não foi exatamente assim como ele falou, mas assim, ó, se tu quer fazer algo diferente, se tu quer emagrecer, para de comer o que tu está comendo. Se tu quer ter capacidade física, começa a fazer o que tu não estás fazendo. E é assim o que ele fez. Cara, ele ia ter sucesso no Rio de Janeiro sempre, mas ele não ficou na mesmice, né? Ele fez acontecer, ele saiu, velho. Ele saiu. Então hoje, aprende com ele. Aprende com a realidade dele. Faz acontecer. Não importa. Vou ter saudade da família, vou ficar longe da namorada. Não interessa. Não interessa. Tu tens que fazer. Se tu quer um futuro diferente, um futuro brilhante, cara, desenvolve, cava a tua oportunidade. E ela vai chegar, cara. Ela vai chegar e tu vai abraçar. Se tu não abraçar, infelizmente, tu vai ter muito do mesmo e nada diferente. E aí, depois de algum tempo lá, já trabalhando, né, no mundo árabe, ele teve a melhor oportunidade da vida dele. E olha só como aconteceu a melhor oportunidade da vida dele. O que foi a melhor oportunidade da vida dele? Foi ter vindo para a Coreia do Sul, aonde ele veio para o melhor clube da Coreia do Sul, aonde ele ficou durante 7 anos nesse clube aqui na Coreia do Sul. E o que aconteceu? Como que ele veio para cá? Através de ter sido um bom profissional. O que é ter sido um bom profissional? Nesse momento lá no podcast, na entrevista que eu fiz com ele, eu gostei muito, porque o clube na Arábia Saudita contratou um atleta, que era um atleta brasileiro, e que era para resolver, chegar e ser o artilheiro da competição. Só que ele chegou mal fisicamente. E nas primeiras 3 partidas ele foi mal demais. E o presidente que contratou ele já queria demitir esse jogador, porque ele estava mal e era melhor contratar outro. O que o Fábio fez, cara? O Fábio ele fez o seguinte: presidente, o senhor contratou ele porque ele tem qualidade, certo? Se ele tem qualidade, não falta qualidade para ele para resolver. O que está faltando é o condicionamento físico. Então, como a gente vai ter uma parada agora, eu peço um voto de confiança. Olha só, ele chamou responsabilidade para ele. Muitas pessoas não chamariam essa responsabilidade, não chamariam e falariam exatamente isso para o presidente. Isso mesmo, contrata outro, porque ele está vindo mal e tudo mais. Ganharia um pouco mais de credibilidade com o presidente, né? Simplesmente falando amém. Mas não, ele foi um bom profissional e disse assim, eu vou capacitar ele. Se tu contratou ele pela qualidade, só falta o condicionamento físico. E nesse período eu vou capacitar. E através desse período que ele trabalhou como cara, ele simplesmente foi profissional. Ele melhorou os padrões da parte física do cara. E melhorando os padrões da parte física do cara, o cara arrebentou. E com o cara arrebentando, o empresário desse jogador disse que ele só conseguiu os resultados através do trabalho que o Fábio fez com ele. E isto, cara, é oportunidades dentro de oportunidades. A gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo a todo momento da nossa vida, porque a nossa vida ela pode mudar exatamente em reflexo das tuas ações. Reflexo das suas ações. Tu imagina se o Fábio tivesse falado, desse dito amém pro presidente, isso mesmo, manda ele embora. Ele não teria, talvez, essa mesma oportunidade que ele teve de conhecer o empresário do jogador. E foi através do empresário desse jogador, que ele foi extremamente profissional, que um dia alguém pediu uma indicação de um preparador físico qualificado para um time da Coreia do Sul e esse empresário lembrou do Fábio. E aí as coisas aconteceram da melhor forma possível. Então, olha só, faça o que tu tens que fazer e presta atenção, cara, tudo que aparece na tua frente, tu tem que estar sabendo o que pode acontecer de positivo e de negativo se eu fizer isso ou se eu não fizer. Tá? Isso é um site bacana e demais porque acontece toda hora.
acontece toda hora. Às vezes a gente acha que não vai ser, que não vai ser nada importante, né? Se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, mas não. Tu tem que colocar no papel e tu tem que parar para pensar. Cara, eu tenho que, será que eu avanço ou não avanço? Será que eu faço que eu faço exatamente o que eu tenho que fazer ou não? Ele foi extremamente profissional e aprende com isso, cara. Seja 100% profissional em todos os momentos. Em todos os momentos. Faz o que tu tem que fazer. Simples assim. Faz o que tu tem que fazer, que o resultado ele vai vir magnificamente na frente. E outros aprendizados que ele teve no Jambuco, que foi muito, muito, muito importante para a consolidação dele como preparador físico, né? Logo na chegada, o treinador já disse para ele que não queria ele. E aí ele já fechou o computador no primeiro momento e disse assim: professor, se tu não me quer, eu não tenho nada que fazer aqui. Não, mas então fica e assiste como nós estamos treinando ou como que funciona o nosso método de treinamento. Ele falou: não, eu estou aqui para somar, eu estou aqui para ajudar. Se o clube me quer me contratar, eu só fico se o senhor quiser, mas para que eu ajude, né? Simplesmente com a marionete observando, eu não vou ficar. Então, olha só, a personalidade, né? A personalidade e a confiança no seu trabalho. Não importa onde tu estás, não importa o que as pessoas podem pensar de ti, né? Num primeiro momento. Tenha personalidade, óbvio que nunca ofendendo, nunca confrontando muito com as pessoas, mas sendo honesto. Cara, eu tenho capacidade de te ajudar, e vou te ajudar. E olha só, a partir disso, a partir desta ação, né, que parece simples, muitas pessoas falariam assim, ó: não, professor, tudo bem, eu vou ficar só observando aqui e vou fazer o que tu mandar. Pô, aí acabou, não ganha credibilidade com ninguém e tu vai virar uma marionete de uma engrenagem de tantos anos, né? Que é a metodologia do futebol coreano. E não, ele falou o seguinte: ó, eu só venho pra cá se eu for ajudar de alguma maneira, se eu for contribuir. Se não, eu não vou ficar. E aí ele já ganhou crédito com o treinador, né? E aí aconteceu várias outras coisas e no final do mesmo ano, o treinador que não queria ele, que disse que não queria ele, agradeceu ele por todas as conquistas e disse, né? E disse em alto e bom tom, na maior rede nacional de televisão aqui da Coreia do Sul, que o Jambuco só conseguiu todos os resultados que conseguiu e só conseguiu chegar aonde chegou através da contratação do Fábio Lefundes. Então, cara, olha só, presta atenção e saiba que tu tens potencial. Tu tem, não importa onde tu esteja. Não importa, não é no Jambuco, não é na Coreia do Sul, não é no futebol internacional, é na tua cidade, saiba que tu pode ajudar. Saiba que tu pode fazer alguma coisa. Se tu tá na tua escolinha, sabe que tu pode ser diferente aí na tua escolinha. Se tu tem objetivo de formar um jogador, sabe que tu vai conseguir formar. Se tu tem objetivo de conquistar um torneio na praia tal, no interior da cidade de Minas Gerais, de São Paulo, saiba que tu pode fazer, que tu tens a capacidade. Isto é interessante. Seja confiante no teu conhecimento, na tua profissão, na tua capacidade. Seja confiante e faça acontecer. E o que é muito legal é a insatisfação positiva que o Fábio tem e que todos nós precisamos ter. Todo profissional, não importa ele qual função, preparador físico, treinador, fisioterapeuta, nutricionista, ele tem que ser insatisfeito. Ele ganhou muitos títulos, certo? Ganhou muitos títulos com o Jambuco e aqui ele tinha uma carreira sólida, muito sólida, como preparador físico. Aqui ele poderia ficar como preparador físico quanto tempo ele quisesse pela história que ele construiu no Jambuco, certo? Para que num futuro próximo ele fosse até mesmo preparador físico da seleção coreana. Porque é assim que funciona. Quanto mais sólido tu é num país, no melhor clube desse país, quanto mais sequência tu consegue ter vitoriosas, ganhando competições importantes como ele ganhou, cara, automaticamente ele seria o preparador físico da seleção coreana em pouquíssimo tempo. Certo? Mas ele é um insatisfeito positivo e essa insatisfação positiva é que todos nós temos que ter. Eu vou colocar 2 pontos importantes. Ele ganhou a Champions League, certo? E foi disputar o Mundial de Clubes. E ele disse:
Eu tenho isso em mente, foi maravilhoso para mim, consegui conquistar e tenho certeza que vou conseguir conquistar novamente. Então, ele já foi uma vez e não se deu por satisfeito, ele quer ir de novo, que é essa insatisfação positiva que todos nós temos que ter. Nós temos oportunidade, nós temos capacidade de construir o nosso futuro, de construir o nosso destino, né? E o Fábio é uma prova viva disso, né? E olha só, ele foi tão vitorioso como preparador físico que ele migrou para a parte técnica. Migrou para a parte técnica por essa insatisfação. Ele pode ajudar mais o futebol. Ele consegue ajudar mais o futebol através de estudos, de capacitação, de entrega, de confiança. Então ele vai continuar contribuindo com o futebol, agora como auxiliar técnico. E, gente, escreve o que eu estou falando. Não sei quando tu está escutando esse resumo aí do podcast, da entrevista que eu fiz com o professor Fábio. Em pouquíssimo tempo ele vai ser treinador. Em pouquíssimo tempo ele vai conquistar títulos como treinador, como ele conquistou como preparador físico. Por quê? Porque ele é insatisfeito e ele vai fazer as coisas acontecer. Então, cara, modela esse cara, modela o que ele está fazendo, modela as conquistas que ele está tendo, certo? Porque é importante demais. Tudo que tu consegue absorver das outras pessoas positivamente, tu consegue transportar para a tua vida e transportar para a tua realidade. É isso que é legal. Tu transportando para a tua realidade, perfeito. As coisas elas vão acontecer. E cada um tem a sua vida, cada um tem a sua oportunidade, mas é tudo muito parecido. É tudo muito parecido e as coisas elas acontecem repetidamente, bem parecidos, só que em cidades diferentes, com pessoas diferentes, com clubes diferentes, certo? Mas aproveita e aprende de verdade com quem já fez acontecer. Isso é muito importante. Escuta as pessoas, escuta o Fábio, que já fizeram acontecer, que já conquistaram alguma coisa, que tu vai ser bem sucedido. E quando eu perguntei para ele também sobre o relacionamento, sobre o ótimo relacionamento que ele teve com os atletas e como era lidar com atletas de renome, né, em clubes grandes e tudo mais, ele me deu uma resposta fantástica que tu pode utilizar e pode levar para a tua vida direto. Não importa aonde tu esteja, que é assim, ó, eu simplesmente fazia o que eu tinha que fazer. Olha só, eu vou tentar especificar um pouco mais. Todos nós, preparadores físicos, treinadores, nutricionista, jogador, nós temos uma função, certo? E nós temos um contrato. E simplesmente neste contrato diz ali que nós temos que ser extremamente profissionais, certo? Eu como preparador físico, o jogador como jogador, o Fábio como auxiliar técnico, e nós temos que fazer exatamente o que as pessoas esperam que a gente faça. Então, o relacionamento e a liderança que ele teve com os atletas, seja de baixo nível ou de altíssimo nível, era de profissional. Até podia ter uma amizade, ele poderia ser o Fábio num momento fora, num descanso, alguma coisa assim, mas o que ele deixava claro para os atletas, ou para qualquer pessoa que ele tinha contato, que ele tinha que fazer o que ele tivesse que fazer, não importasse se a pessoa ia gostar ou deixar de gostar, e isso é crucial para a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa, mas o que o outro vai pensar? O que será que vai acontecer? Será que ele vai ficar chateado comigo? Será que ele não vai ficar? Eu acho que ele não vai gostar que eu faça isso ou faça aquilo. Não. Simplesmente faça o que tu tem que fazer, que por mais triste ou chateado ou de bico que a pessoa possa ficar contigo, ela vai perceber que tu foi profissional. Certo? Tu não tá preocupado com o que ela vai sentir, com o sentimento dela. Tu tá fazendo o que tu tens que fazer. E é isso que é legal. É isso que é o diferente. É isso que vai te destacar. Tu és profissional. No teu contrato está descrito, certo? Que tu tem, e por mais que tu não tenha um contrato, se tu tá num clube de futebol, numa escolinha, numa categoria de base, tu sabe o que tu tens que fazer. E se tu não fizer, é tu que vai estar errando. É tu que vai estar errando. O atleta, o preparador físico, ele necessita ser capacitado pelo preparador físico, certo? O atleta, para correr e para ter a sua melhor capacidade, ele necessita estar bem fisicamente. E quem que vai deixar ele bem fisicamente? Ele por si só? Não. Ele vai tomar uma pílula? Não. É o preparador físico. Então faça o que tu tens que fazer. Não importa o que a pessoa vai pensar. E assim as coisas vão sair da melhor maneira possível, tu sendo profissional. Então esse é o relacionamento.
Se puder ser amigo, perfeito. Mas se a pessoa não quiser aceitar a tua amizade através do... Porque exatamente tu tá fazendo o que tu tens que fazer, ela não merece a tua amizade e só merece o teu respeito como profissional. E isso é importante a gente colocar em todas as áreas. Faça o que tu tiver que fazer com a tua maior intensidade possível, com o maior profissionalismo possível. Tu sendo muito profissional, eu tenho certeza que as coisas vão dar certo na tua vida como deu na dele. E dão certo, graças a Deus, na minha. E quando eu pedi para ele para mandar um apoio, para dizer alguma coisa, para finalizar a entrevista, para os profissionais que estão iniciando agora, que estão iniciando a função, ou que estão estudando, ou que são novos na função, ele diz assim, ó, ele disse 3 coisas importantes que eu quero que tu anote, e por isso que eu estou fazendo esse resumo, para destacar muito o que ele disse. Não desista, simplesmente não desista. Parece simples isso, né? Mas assim, ó, ele deixou claro que no futebol a gente convive com desapontamentos diariamente. Diariamente a gente convive com frustrações, certo? E essas pequenas frustrações, elas são constantes. São constantes, mas só que nós nascemos para trabalhar com futebol. É o nosso sonho trabalhar com futebol. Então tu tem que saber trabalhar com as frustrações e com as coisas que tu não quer que aconteça. Porque são essas coisas, são essas frustrações somadas que vão fazer um grande profissional, que vão te fortalecer pra caramba. Ele citou a entrevista de um técnico, que eu esqueci agora o nome, é até uma pena, e que ele destaca bem assim, ó, o profissional do futebol, ele tem que se preparar tão quanto um atleta se prepara para ser um jogador de futebol. O que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos fortalecer cada vez mais a nossa mente. Nós precisamos estar cada vez mais fortes para que a gente consiga os resultados brilhantes que um jogador que se entrega na parte física, que se entrega aos treinamentos, consegue ter. Pegamos o Cristiano Ronaldo como exemplo. Aconteceu horrores na vida dele, a nível de frustrações, e ele não deixou se abater com isso, e vários outros profissionais que a gente poderia pegar de exemplo. Certo? Então assim, ó, coisas ruins vão acontecer, frustrações vão acontecer diariamente, só que tu precisa estar fortalecido e não desistir nunca. Outro ponto importante, que eu vou finalizar esse resumo, foi de um psicólogo amigo dele, que ele disse assim, ó, um profissional para ter sucesso, ele demora, sucesso repentino, ele demora muitos anos. Ele demora de 10 a 20 anos para ter um sucesso repentino. Então, assim, ó, as coisas acontecem com o tempo. Não tenha pressa. Não queira ficar rico em um contrato, certo? Não queira ficar milionário através de outro profissional que tu viu que está milionário. Segue a tua jornada, segue. Tijolinho por tijolinho, milhinho por milhinho, que as coisas vão acontecer. Às vezes mais rápido, às vezes mais lento, às vezes como tu esperava, às vezes como tu não esperava, mas tudo vai dar certo se tu não desistir, se tu continuar. Se tu continuar firme, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. E o que eu quero deixar de mensagem agora, o Guilherme, eu estou recebendo muitas mensagens aqui no Treinamento Futebol e estou muito feliz de verdade, até mesmo através dessa entrevista que a gente fez com o professor Fábio Lefundes. Ele está recebendo muitos feedbacks interessantes, muitas mensagens de pessoas que já trabalham com futebol, certo? E que tem contato com ele falando assim, ó, que legal, cara, a tua história. Que bacana a tua trajetória, eu não conhecia a tua trajetória a fundo como eu comecei a conhecer agora após essa tua entrevista para o Treinamento Futebol. Então eu fico muito feliz em poder estar ajudando de alguma maneira e poder estar trazendo histórias de vencedores, né, e trajetórias de pessoas que já conquistaram o que muitos querem conquistar, né? E é muito importante para mim e gratificante para mim, porque eu também aprendo, né? Eu também aprendo. Eu quero disseminar muito conhecimento. Eu quero compartilhar tudo que eu já sei e quero trazer pessoas que também têm esse mesmo pensamento que eu tenho, né? Que é ajudar as pessoas que querem trabalhar com futebol. Perfeito, gente? Então esse foi o resumo, o podcast da grande entrevista, da grande trajetória do professor Fábio Lefundes. E olha, presta bem atenção. Tem muita coisa por vir aqui no Treinamento Futebol e tomara que na semana que vem eu já consigo trazer uma surpresa para vocês, e uma surpresa muito, muito legal, de um grande profissional que trabalha no futebol, mas eu vou guardar. Vou fazer uma surpresa, vou te deixar curioso até o próximo podcast. Obrigado pela audiência, um forte abraço, espero que tenham
gostado demais e estejam aprendendo muito aqui no nosso canal e no nosso projeto Treinamento Futebol, que é disseminar, o nosso objetivo é disseminar conhecimento para capacitar e fortalecer cada vez mais o futebol brasileiro. Forte abraço, até mais!